Você quer saber? Então eu vou te falar. Por que as pessoas sadias adoecem? Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo tá guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada, não conta. A amizade é importante, mas o amor escancara a tampa. E o que te faz feliz também provoca dor. É a cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam. Se esbarram nas ruas, se maltratam. Usam a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Sarau é o encontro de pessoas que se reúnem para compartilhar as suas criações artísticas e literárias, por meio de diversas atividades. Exibições de vídeo, declamação de poema, teatro, dança, pintura, venda de livro, enfim, qualquer atividade que couber nesse enorme e acolhedor guarda-chuva. É um espaço dedicado à livre expressão, que se espalha e atrai público de todas as idades. Disseminas, Poesia na Brasa, Cooperifa, Sarau do Binho, Bicha Literária, Elo da Corrente, Poesia de Esquina, Parada Poética, Sarau do Burro e Transsarau são apenas alguns exemplos dos saraus que acontecem em todo o Brasil. O sarau chegou ao Brasil em 1808, com a corte de Dom João VI, que aportou em Salvador, fugindo das tropas de Napoleão. O privilégio de um público seleto, banhados a vinhos e champanhes, foi considerado a realização mais elegante de toda a sociedade, até a primeira metade do século XX, que começou a se popularizar. Os saraus se espalharam pelo Brasil, dando espaço e amplificando vozes. Os saraus, que antes eram apenas da elite e realizados a portas fechadas, hoje chegam às periferias e espaços culturais, provocando e incentivando muito mais do que apenas uma leitura textual. Hoje, os saraus representam um canal aberto para que estes escritores independentes possam comercializar as suas obras, além de democratizar o acesso à literatura para todos. Para entendermos um pouco melhor qual o cenário atual dos saraus, conversamos com algumas pessoas que estão diretamente ligadas a esse movimento. Renan Inquérito, mestre sem cerimônia, doutor em geografia, rapper e criador da Parada Poética. Coletiva Sarau de Seminas, frente cultural formada por mulheres que trabalham transformando o cenário cultural, ocupando espaços públicos e defendendo a diversidade na cena. Elisandra Souza, ativista cultural há 18 anos, escritora, poeta, jornalista e integrante do Sarau das Pretas. O que o sarau representa para vocês? E qual a sua importância? Um sarau para mim, como a própria palavra já sugere, sara. Sara das dores da vida, sara das dores do cotidiano, né? E também saravá, saúda, chama todo mundo, fala, pode chegar, né? É isso. Um sarau transforma em palco qualquer lugar, uma praça, uma viela, uma estação de trem, um boteco e transforma em protagonista, em poeta, qualquer pessoa, não precisa vir do cânone. Um sarau quebra toda a liturgia da literatura, quebra todos os protocolos da poesia tradicional. Por isso o sarau sara, por isso saravá a todos que são de sarau. Salve, eu sou a Grace, participo do Sarau de Seminas. E o sarau, cara, ele é um encontro de múltiplos artistas para representar o que tem para expressar, né? Dança, colagem, poemas e por aí vai. A importância do sarau para mim é esse encontro mesmo, assim, de poder olhar no olho, de poder conversar, de poder ver as expressões que as pessoas têm e assim também trazer para minha arte, sabe? Que eu acredito que todo mundo tem potencial artístico. E o Sarau de Seminas, para mim, ele vem muito como revolução. Porque a primeira vez que eu vi o Sarau de Seminas foi na Praça 7, conversando sobre a importância de um sarau. Então isso, para mim, é o que mais mostra
a influência das pessoas em cima da outra em relação à arte e a importância com as pessoas que estão vindo junto. Salve, salve, Rafa, eu sou a mãe MC, boa pra nós. Bom, o Sarau de Seminas, ele começou da importância da gente ter um espaço, porque a gente sempre viu as meninas ocupando espaço, consumindo o hip hop, só que nunca protagonizando. Então, o Sarau, ele veio para dar voz às meninas, às mulheres, às crianças, às minorias, a todos os espaços que, assim, não são ouvidos, sabe? Somos de várias periferias de Ribeirão Preto e a gente se encontra no centro da cidade, que é um ponto acessível para todos, e o Sarau, ele vem nessa importância mesmo, sabe? Da gente ter um espaço e da gente ser ouvida, independente do lugar que eles falam que a gente não pode ocupar, a gente tá lá para desmistificar, sabe? Para chegar em polo mesmo, porque a gente tá aí, a gente tem jovens pensantes, só que as pessoas, elas não dão oportunidade da gente se expressar, e o Sarau é um firmamento. Salve, salve! Sou Elisandra Souza, sou escritora, sou jornalista. Tenho uma caminhada aí na literatura negra e periférica há 18 anos. Né? Desde 2004 que eu conheci o Sarau da Cooperifa, né? Faço parte dessa grande família que é o Sarau da Cooperifa. E eu não me vejo sem sarau, né? A primeira vez que eu fui, né, lá no bar do Zé Batidão, eu lembro que foi um choque assim para minha mãe, porque na época o Jardim Ângela era um dos bairros mais perigosos da cidade de São Paulo. Super nova, eu não tinha nem 18 anos ainda. E a minha mãe, tipo, o que você vai fazer lá no Jardim Ângela à noite, num bar, tal? Depois ela foi conhecer, né, o Sarau da Cooperifa, tanto ela quanto meu pai, quando ainda estava em vida. E o sarau, para mim, eu não sei viver sem sarau, né? É um espaço onde eu me tornei poeta, né? Eu comecei a recitar nos espaços de sarau, né? Já havia recitado em alguns espaços de hip hop, né? No Sala Real, né? Em eventos de hip hop, mas o Sarau da Cooperifa que me consagrou, né? Enquanto poeta, né? E foi esse exercício artístico, né? De você recitar poesia, na época era todas as quartas-feiras, né? Então, para não repetir poemas, eu comecei a escrever muito mais, né? Então, eu, Elisandra, não me vejo sem os saraus, assim. Qual é a função social e econômica que esses encontros representam? Eu acho que a função social do sarau é promover o encontro, né? O encontro de diferentes gerações, de diferentes localidades, de diferentes escolas, de diferentes culturas, né? Então o sarau é um grande caldeirão, é uma grande efervescência, ele por si só já promove o encontro, né? As pessoas se encontram pela palavra, pela poesia. Eu acho que essa é a grande função social do sarau, sem contar que ele revitaliza também o espaço onde está inserido, seja numa estação de trem, por exemplo, abandonada, como é o caso da Parada Poética, seja numa praça, seja num bar que tinha outra função. Então a função social dele é essa também, é transformar os lugares. E função econômica, porque é um espaço, né? É uma livraria popular, onde os autores colam e vão ali manguear, trocar, né? Fazer o escambo das suas obras independentes, promover a troca, promover a circulação da palavra, da poesia como uma moeda, né? A palavra é a moeda corrente na boca dos poetas. E aí, qual é a cotação do dia? Eu estive à frente da Agenda Cultural da Periferia por 10 anos, né? E nesses 10 anos, né, a maior sessão era a sessão de literatura, né? Então o saraus foi ganhando uma importância dentro da cultura da cidade de São Paulo, de muita relevância, né? De você incluir nas programações oficiais, né? Mas o sarau, ele começou de forma independente. A maioria dos saraus aconteciam nos bares, né? E os bares, né, como o Sérgio Vaz costuma falar, sempre foi um lugar criado para nos destruir, né? Essa coisa do alcoolismo, né, que é muito presente, infelizmente, nas famílias mais pobres, né? E a falta de espaços culturais, né? Os saraus, eles não existiram, não começaram a existir
apenas de forma orgânica, né? Foi uma necessidade, né? Essa necessidade, essa cultura da escassez, né? Que a gente hoje, né, tem o nome pomposo de economia criativa, né? Mas é a cultura da escassez, né? A gente se virar com o que tem, né? Então a função social, né, dos saraus é principalmente incentiva a leitura, né, promoção da cultura nos seus espaços, né. A maioria dos saraus acontecem também em bairros distantes da periferia que não tem um poder público ali atuando, né, na cultura, né. São poucos espaços de biblioteca, são poucos espaços de casas de cultura aqui na cidade de São Paulo, né, principalmente nos extremos. E economicamente, né, a gente criou o nosso próprio mercado editorial. Mas a gente construiu uma história muito bonita, né, de incentivo à leitura, né, a promoção do livro. E a função é essa, né, transformar a cultura da escassez em uma cultura próspera, frutífera, que tem ainda muito a contribuir com a cultura brasileira, né, e que espero que tenha muitos anos. Salve, meu nome é Brenda Cigarra, tenho 25 anos, sou integrante do Sarau de Seminas. A importância socioeconômica do Sarau, acho que ela é toda. Primeiro porque cada integrante do Seminas mora numa periferia da cidade, e aí daí já é um mega corre assim pra gente juntar todo mundo num lugar. E aí o Sarau ele fala sobre emancipação. O Sarau vai falar que a gente, não importa se a gente veio da periferia, que a gente pode sim ter sucesso, que a gente pode sim entrar numa universidade, que a nossa arte tem importância sim. O Sarau ele faz a gente quebrar barreiras, né? Eu, com esse estereótipo que eu tenho, cheia de tatuagem e piercing na cara, nunca achei que eu fosse entrar numa escola e ser oficineira dentro de uma escola com alunos de secundários, ou então até com crianças. O Sarau já trabalhou com crianças, o Sarau já trabalhou dentro de universidade, com a USP, com a... Nossa, a gente já trabalhou com tantas instituições, e quando a gente tá lá, do jeito que a gente é, com a nossa história, né, com a nossa bagagem toda, a gente tá rompendo várias barreiras sociais. Renan, a sua tese de doutorado foi em cima do trabalho dos saraus. Você poderia falar um pouquinho sobre ela? Eu, enquanto geógrafo, na minha tese de doutorado, eu fiz a cartografia dos saraus no estado de São Paulo ao longo de 10 anos. Então, por 10 anos, analisei a movimentação dos saraus, usando alguns dados oficiais, que eram poucos, outros dados que eu fui coletando por ter conhecimento com os saraus também, e mostrando como os saraus foram um fenômeno crescente ao longo desses 10 anos, e também como, com a mesma velocidade que eles surgiam, eles desapareciam. Então, haviam muitos saraus, mas pouquíssimos foram aqueles que passaram por 6, 7, 8, chegaram a 10 anos, né? Por quê? Porque é uma manifestação muito espontânea, muito simples, mas também muito fragilizada, né? Que não tem tanto apoio, que não gera renda, né? E aí, estudando os saraus, estudando toda essa curva de evolução ao longo de 10 anos, estudando esse crescimento, né, e ao mesmo tempo esse desaparecimento, porque com a mesma velocidade que os saraus surgiam, eles também desapareciam. Aí a pesquisa se depara com os editais que beneficiam esse tipo de atividade, que acabaram sendo também uma saída para alguns saraus sobreviverem, né? Não que os saraus tenham se apoiado em editais, não é nada disso, até porque esses editais nem podem ser ganhos mais de uma vez pelo mesmo sarau, então tem toda uma série de regras, mas os editais ajudaram a fomentar saraus fora da capital de São Paulo, né? Por quê? Porque no interior, onde a economia e a produção cultural é mais fragilizada, tem menos verba, né? Esse aporte, essa grana dos editais ajudou com que esses saraus mais frágeis, mais simples, mais iniciais, pudessem, né, nascer e ter um fôlego. Então eu falo na minha pesquisa também da importância dos editais, sobretudo o PROAC Saraus do estado de São Paulo, né? Bom, para quem quiser se aprofundar mais, porque é uma tese, é uma pesquisa de 5 anos, não vai dar para falar aqui, é só procurar no repositório de teses da Unesp,
certo? Procura lá, Renan Leles Gomes, O Relevo da Voz, uma cartografia dos saraus no estado de São Paulo. Qual foi a experiência mais emocionante que vocês viveram no sarau? É difícil elencar um momento mais importante nos saraus, né? Porque são tantos momentos. Eu acredito que pós-pandemia, né? Tô morrendo de saudade de todo mundo. Mas, né, o lançamento do CD da Cooperifa foi muito emblemático. Sei lá, a poesia no ar pra mim me emociona muito, né? Tenho muitos momentos com o sarau da Cooperifa. O ano passado, né, antes da pandemia, eu lancei o meu livro Filha do Fogo, né? E eu recebi tanto carinho, tanto amor, né? A Cooperifa sempre me acolhe de braços abertos. Então, todas as noites que eu tive a oportunidade de ir no sarau da Cooperifa foi muito marcante, é sempre muito, né? Hoje, né, quase 20 anos de história do sarau da Cooperifa, a gente já perdeu muitas pessoas, né? Por questão de saúde, pela violência, né? Então, estar ali é sempre uma celebração, né? Então, não consigo, né, dizer uma noite que foi especial, porque todas as noites são especiais, né? Toda vez que eu tenho a honra e o privilégio de pegar o microfone no sarau da Cooperifa, de ser ouvida, de ser vista, né? De ouvir outros iguais, de ver outros iguais. É comungação, né? É nossa igreja literária, né? Nosso templo, nosso terreiro, né? Porque a gente faz da poesia, da literatura, a nossa oração. Salve, eu sou a Letícia Andreoli, eu tenho 17 anos e é muito complicado pra mim falar de uma lembrança tocante, intensa pra mim, porque o sarau é intenso toda vez que a gente tá junto, sempre tem uma situação. Mas tem uma em específico que foi muito tocante, assim, não só para o sarau, mas para todo mundo que presenciou. Haviam pessoas que não estavam no sarau e fizeram parte desse momento. Uma situação onde podia ter sido resolvido com violência, era uma situação bem agressiva, assim. E aí, com o poder da palavra, que é o sarau, a gente conseguiu resolver de maneira civilizada, um pouco mais saudável, né, e tal. E eu acho que é isso. É muito importante a gente fazer na prática o que a gente fala tanto. O sarau é expressão artística, mas também é vida. A gente salva vidas e a gente é salvo quando a gente salva uma vida. A experiência mais emocionante que eu já tive num sarau foi com as crianças. Sempre. Para mim, as experiências mais emocionantes no sarau sempre são com as crianças. Porque a poesia, como diria Manuel de Barros, é a infância da palavra, né? Quando a palavra volta a ser criança, quando a palavra faz xixi na cama e não tem nada, nenhuma parte da vida mais poética do que a infância. Isso para mim é a poesia em carne viva. As crianças, sem abrirem a boca, já emocionam no sarau, já são poesias ambulantes. Então os momentos mais emocionantes que eu passei na minha vida nos saraus foram com as crianças. Muito obrigada por compartilharem com a gente um pouquinho das experiências de vocês. Agora é ficar na torcida que essa pandemia acabe logo para a gente conseguir se encontrar pessoalmente, regado à poesia. Mas, enquanto isso ainda não acontece, a gente aqui da Fundação continua buscando alternativas para dar vida e espaço às ideias que impulsionam a todos nós. Motivados pela escrita do francês Edgar Morin na sua obra A Via, e também pelo conceito que a palavra revolução carrega, anuncio aqui, em primeira mão, o projeto Revolução Poética, Festival de Ideias, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de março deste ano de 2021, via streaming. Através de intervenções artísticas e debates com convidados muito especiais e de âmbito internacional, serão 3 dias de imersão, questionando quais seriam de fato as necessidades poéticas da nossa civilização contemporânea. Porque quando a ideia revoluciona, por si só poetiza e espalha pelo mundo afora. Então já sabe, acompanhe nossas redes sociais, o nosso site, nossa programação e fique ligado que o próximo Conexões Literárias é sobre Revolução Poética. Até lá!